Shalom, povo de Deus! Deus abençoe sua casa, sua vida e que Ele te encha de paz. Eu convido você para curvar a sua fronte e orar comigo. Oremos. Deus, Tu és grande, bondoso, maravilhoso. Excelso é o Senhor. Deus, não há vida fora de Ti. Obrigado, Senhor, por tanto amor, por tanto cuidado. Obrigado pelo projeto salvífico. De uma vez por todas, o Cordeiro Pascal se entregou e nos garantiu vida eterna. Obrigado, Senhor. Amamos o Senhor. Amém e amém. Amados, nada melhor do que adorarmos o Senhor com mensagens cantadas. E nessa hora eu convido o louvor. Vamos louvar ao Senhor com o Ministério Louvor? Deus abençoe vocês. Vamos lá, vamos louvar juntos. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas e estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo
se acabar, estarei seguro, pois sei que amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva.
coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Que bênção! Louvado seja Deus! Isso é graça. Podemos entoar louvores ao nome do nosso Deus com mensagens cantadas. Que maravilha! Esse momento eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Números. Números capítulo 16. Número 16. Em primeiro momento, nós vamos ler Números do capítulo 16, do 1 até o versículo 14. Essa é a nossa primeira leitura. E diz assim a palavra do nosso Deus. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Nós estamos falando aqui de uma insurreição, nós estamos falando aqui de um motim. É sobre isso que o texto começa a falar. E lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto, não é de menos. Eles estão dizendo assim: Moisés, Deus só fala com você? É isso? É uma insurreição. Versículo 5, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele. Vamos fazer prova do Senhor. E quem é santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazer isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outras coisas de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar Corá e todos os seus irmãos. E os filhos de Levi contigo ainda também procurais o sacerdócio. Vocês têm um serviço levítico e ainda vocês querem o serviço sacerdótico. É isso mesmo. Pelo que, versículo 11, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor, e Arão, que é ele, para que murmureis. Quem é Arão, em outras palavras? Para que murmureis contra ele. Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém lhes disseram: não subiremos. Porventura, é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto? Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Misericórdia. É sobre insurreição. É sobre motim que nós estamos falando nesse momento. Ore comigo. Senhor, fala aos nossos corações. Nos dá submissão. Coração inclinável, Senhor. Nos ensina a inclinar não só os joelhos, mas também o coração. Inclina, Senhor.
o nosso coração ao Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda insurreição, de todo o controle que achamos que temos, de todo cuidado consigo mesmo. Pai, nos ensina a se submeter ao Senhor e a depender do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero tratar com você a respeito da submissão a Deus. Ela é vida. A nossa temática, submissão a Deus, é vida. E nós estamos tratando agora submissão diante de um texto de insubmissão. Um texto este que fala muito, é o retrato de uma sociedade ou de uma comunidade, até mesmo de uma geração insubmissa a Deus. E um povo insubmisso traz para si desdobramentos estes que afetam diretamente o povo de Deus. Perceba comigo, diante dessa tratativa, você vai perceber de antemão que há um desprezo contínuo. Há um desprezo contínuo de Israel para com Deus. Tem um momento aqui que Moisés, ele diz o seguinte: vocês acham que é contra Arão que vocês estão sendo negligentes? Ou é contra Arão que vocês estão se levantando? É contra mim? É contra Deus. É sobre isso que os profetas, na verdade, que os homens de Deus estão manifestando uma liderança que Deus colocara no meio do povo, à frente do seu povo. Deus quem coloca Moisés, Deus quem coloca Arão para liderar o povo. E o povo agora começa a levantar dúvida, começa a questionar. Será que de fato Deus levantou esses homens? Será que de fato somente Deus fala com eles? Deus só fala com eles e não fala com os demais? E ele começou então a levantar uma insurreição. E quem começa a levantar essa insurreição, na verdade, é Corá, Datã e Abirão. Eles são levitas, são líderes também do povo, dentro do seu papel de liderança levítico. E eles estão agora levantando a insurreição, eles estão, na verdade, fomentando, incitando o povo contra Arão, contra a Moisés. E eles estão levantando a dúvida: será que Deus não fala com ninguém mais, a não ser com eles? Será que nós não somos um povo santo, igualmente a eles? E, na verdade, Deus ele tem papéis para cada um de nós. Deus nos coloca em lugares estratégicos para que possamos executar o trabalho dele, não o nosso. O trabalho do Senhor e não o nosso. Por isso, saber para quem faz toda a diferença. E saber quem serve faz toda a diferença. Então, é um desprezo contínuo de Israel. Um desprezo contínuo de Israel para com Deus e manifesta, então, uma rebelião. E essa rebelião é política e religiosa. Há uma politicagem que não é a política no modelo de administração, uma boa administração, mas é uma política no termo pejorativo, politicagem. Benefícios próprios. Nós estamos falando aqui de uma rebelião político-religiosa. Ao mesmo tempo que é uma politicagem, há um aspecto religioso dizendo: Deus também fala conosco. E Corá, Datã e Abirão começa a incitar o povo contra a liderança. E eles são levitas, estão levantando o povo contra Moisés, sendo que eles seriam os primeiros a apagar qualquer confusão ou fogueira que pudesse, ou qualquer faísca que poderia se acender no meio do povo. Eles poderiam, na verdade, ser aqueles que apagariam a fogueira. E você percebe comigo nos versículos 1 e 2 que acabamos de ler, que eles são levitas, são religiosos, eles são do povo rubenitas. É um povo que está tratando agora com politicagem. E tem uma alegação aí. Olha a alegação no versículo 3. Tem uma alegação de Corá, de que Moisés e Arão haviam monopolizado. Eles estão se queixando que, olha,
Não pode ser assim. Moisés e Arão monopolizou a liderança. E, na verdade, Deus quem entregou. Deus entrega a liderança ao povo e cada um no seu papel executa a boa liderança. E Corá está incitando o povo contra a liderança, dizendo que a liderança está sendo monopolizada. E Moisés agora tem uma resposta. Olha os versículos 4 a 11, você tem esse bloco de versículo onde Moisés vai explicar todo o processo. A resposta de Moisés a isso é uma convocação para um desafio por meio do fogo. Fogo tem um aspecto esse de purificação. Moisés está dizendo assim, olha, vocês estão dizendo que eu estou monopolizando a liderança, então vamos fazer prova. Eu desafio vocês, tragam os seus incensários. E são 250 homens incitados por Corá, por Datã e por Abirão, para se levantar contra a liderança de Deus instituída. E Moisés diz o seguinte, tá bom, vamos até ao encontro do Senhor e vamos ver quem Deus escolhe. Traga os seus incensários. Vamos, de alguma forma, fazer uma prova de fogo a quem o Senhor escolheu. Ficará, então, sabido que, de fato, o Senhor quer liderar com estes. Vamos fazer? E aconteceu. Eles, com seus incensários, e Deus aparece em forma teofânica, e Deus se apresenta em forma teofânica, como que a glória do Senhor se apresenta, como o texto diz, e Deus faz o seguinte, Moisés e Arão, encosta aí pro canto, porque eu vou matar todos eles. E Moisés, então, sabendo disso, diz o seguinte, olha, fiquem sabidos vocês, para saber se Deus de fato me escolheu, e escolheu a Arão. Se vocês morrerem de morte natural, continuarem vivos, Deus não me escolheu. Mas se Deus abrir a terra, se Deus engolir vocês, todo o arraial, toda a comunidade fica sabendo que de fato Deus me chamou e chamou o meu irmão Arão. E ele nem terminara de contar sobre, na mesma hora, a terra se abre. E toda a família de Corá, toda a família de Datã, toda a família de Abirão, os 250 homens e suas famílias. Então nós estamos falando de um número expressivo, que não só os 250 homens, que são 250 homens príncipes do povo, 250 homens liderança do povo, 250 homens liderança da congregação. Mas não foi só os 250 homens que foram engolidos pela terra. Foram 250 homens e suas famílias. Números expressivos que não conseguimos medir. E isso acontece. E isso eu te convido a você prestar atenção nos versículos 14. Lembra que a gente leu até o 14? Vamos lá para o versículo 15. Então, Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles e nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá, tu e todo o teu grupo, pondes-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão. Amanhã, tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei cada um o seu, perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário. Neles puseram fogo. Sobre eles deitaram incenso. E se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu. Lembra da teofonia? A glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E agora os rebeldes são castigados. Disse o Senhor a Moisés e Arão, apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento.
Versículo 22 é bem curioso porque mostra para nós um grau de intimidade de Moisés e Arão para com o seu Deus. Intimidade com Deus é vida. Submissão a Deus é vital. Perceba, versículos 22. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar só um homem, ou um homem só, indignar-te-ás contra toda a congregação? Deus, não faça isso. São alguns homens. Não é o arraial. Eles estão intercedendo por aqueles que se levantaram contra. Vocês estão percebendo aí o grau de intimidade e submissão a Deus? Liderança que se importa com aqueles que estão em insurreição contra eles. Liderança que intercede por aqueles que são contrários à sua liderança, que são oposição, que estão incitando o povo em um motim. Liderança que age dessa forma é liderança que conhece ao Senhor. Liderança que age dessa forma é liderança que tem um coração submisso ao Senhor. Mas eles então se prostraram. Isso é maravilhoso. Olha o versículo 28, dá um salto aí no versículo 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Versículos 29 e 30 trata sobre aquilo que eu acabara de falar, sobre que, olha, se vocês morrerem por morte natural, Deus não me chamou. Ele intercede pelo povo. Mas Deus está resoluto, intrépido, a castigar esse povo que é insubmisso a ele. Porque toda e qualquer insubmissão gera morte. Toda e qualquer insubmissão a Deus gera morte. E não foi diferente. Lembra que o salário do pecado é a morte? O salário do pecado é a morte. Toda rebelião, a rebelião do Éden gerou morte. E toda insubmissão contra Deus gera morte. Deus está intrépido a castigar o povo com morte. Moisés e Arão intercedem, mas Deus continua resoluto. E o 29 diz: se morrerem estes com todos os homens morrem, então Deus não me chamou. Olha o 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar, olha, vocês então vão conhecer que estes homens desprezaram ao Senhor. Ele está dizendo assim: se a terra se abrir e engolir esse povo insubmisso, vocês vão perceber que, de fato, esses homens desprezaram o Senhor e foram insubmissos ao Senhor. Por isso que a morte chegou ao arraial. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra abriu a sua boca e os tragou, com tudo o que é seu. E vivos desceram ao abismo. Então conhecereis que estes homens desprezaram ao Senhor. Sabe o que fica aqui para nós, amados? Com Deus não se brinca. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu faço um convite a você a olhar para dentro de si mesmo e se perguntar: você está brincando de crente? Está brincando de servir ao Senhor? Você tem levado Deus a sério, o sagrado a sério? Ou você também se acostumou com o sagrado? O ato contínuo de ir à igreja, por desencargo de consciência. Eu fui no culto essa semana, mas a sua vida tem sido vida de ímpio. Você não abandonou o pecado corriqueiro. Você não fez aliança nem mesmo com os seus olhos, muito menos com o seu coração. Com Deus não se brinca. Perceba comigo. O povo de Deus, nação santa, escolhida, menina dos olhos de Deus, estão sendo castigados porque estão sendo insubmissos. A forma de Deus tratar o seu povo é levantando juízo. A forma de Deus trazer o seu povo para si
é levantando o juízo, castigando o seu povo, para que seu povo volte para ele e dependa dele e tenha vida santa. Perceba um pouco mais. Quando você continua, a morte foi real no acampamento e o povo agora faz um novo tumulto. Houve a primeira insurreição, o primeiro motim. Deus agora, com mão de ferro, subjugou o seu povo. E agora o comportamento é de se voltar para Deus com temor e tremor. Mas ainda, o acampamento não está com o coração temeroso, nem com o coração voltado ao Senhor. Dá uma olhada no versículo 41. Um novo tumulto, uma nova insurreição. Agora o povo está se rebelando contra Deus, dizendo: por que matou o povo de Deus? Por que matou o nosso povo? E o povo começa a murmurar contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo de Deus. E na verdade o próprio Deus colocou a sua mão e trouxe juízo. Porque o papel do profeta, o papel do líder, como Moisés, é interceder pelo povo. É ouvir o que Deus tem para o seu povo, e intermediar, e orar pelo seu povo, e interceder por eles contra a ira santa de Deus. O povo com ações pecaminosas, o Deus que se ira contra o seu povo para trazer juízo e correção, é a didática de Deus. E o líder, o profeta este, como boca de Deus, intermediando pelo povo, começa a orar pelo povo e começa a interceder de fato pelo seu povo. Esse é o papel. E o povo se volta mais uma vez contra o profeta de Deus, contra o líder de Deus, levantado pelo próprio Deus. Dá uma olhadinha comigo. O povo está murmurando. Olha o versículo 46. Moisés percebe agora a nova insurreição e diz assim: disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Deus começa a castigar o povo de novo. Deus faz uma praga vir ao arraial e começa a dizimar o povo. A morte começa a visitar o povo. E Moisés agora, mais uma vez, intercedendo: corre, Arão, busca o seu incensário, oferta a Deus culto, oferta a Deus, para que ele se volte agora com amor, porque o povo está morrendo. E tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Arão agora, como sacerdote, como profeta de Deus, sacerdote do Senhor que foi chamado, Arão agora está intercedendo pelo povo, está trazendo o aspecto de expiação com o incensário. Olha o versículo 48. Essa é a chave de todas as coisas. Essa é a chave de todo o contexto. O versículo 48 diz assim: pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Arão se pôs em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. O que isso te remete? O que isso te lembra? Isso me faz lembrar o nosso Senhor Jesus. Se colocou de pé depois de morto. Se colocou de pé ainda na tumba, uma tumba gélida, uma tumba fria, posto em uma pedra, enrolado com lençóis. Ele estava deitado nesse túmulo, mas ele se pôs em pé, entre os vivos e os mortos, entre aqueles que já morreram e entre os vivos que existiam. Isso me remete ao nosso Senhor Jesus. É um aspecto cristocêntrico que esse texto vem encabeçar para nós, dizendo: olha, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos. Assim fez Jesus. E naquela tumba, só Mateus registra isso, que quando Jesus se colocou de pé, quando ele vence a morte, os mortos que com ele estavam
ressuscitaram com ele. E aguardaram então ao terceiro dia a tumba ser aberta, e muitos dos mortos cristãos ressuscitaram com ele. Cristo se pôs em pé entre vivos e os mortos. Foi assim que ele venceu e pagou a nossa dívida. Foi assim que ele conquistou, antes da fundação do mundo, a minha e a tua salvação. E o convite para você que me ouve, palavras do próprio Deus: não há vida fora de Jesus. Não tem como ter vida de fato se você não estiver linkado ou não estiver agarrado no caule da videira para se alimentar das verdades dele e para obter a salvação que o mundo precisa. Você que não conhece o Senhor, Deus, por amor, deixou para nós um resgatador, Cristo Jesus, o seu Filho, que já pagou o preço. Peça para que o Senhor te encontre e habita em nós o Espírito dele, que tabernaculou em nós. E se você deseja esse mesmo Espírito, que traz uma paz que eu não sei explicar, uma paz que excede todo entendimento, que guarda mente e coração, mesmo em meio à guerra, se você deseja esse Espírito, peça para que o Senhor Jesus encontre você e que esse Espírito convença o seu coração. Cristo te chama. É necessário, então, você entender que a vida só há no Filho de Deus, Cristo Jesus. Eu quero relembrar você sobre o aspecto da nossa temática submissão. A submissão a Deus é vida. A insubmissão é morte. Olha o versículo 49. Os que morreram daquela praga foram 14.700. Fora as famílias dos 250. O que morreu aqui com a praga, com a segunda insurreição. Toda insurreição, toda insubmissão, todo motim contra a liderança de Deus gera morte. Gera morte. Perceba, os que morreram daquela praga foram 14.700, só da praga. Foram esses que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Só cessou a praga depois que Arão voltou, depois de prestar culto ao Senhor. Logo, se a insubmissão traz morte, a submissão traz vida. O culto ao Senhor apazigua a ira santa de Deus. Mas sabe como que isso fica na nova aliança? Nós temos um Cristo que já morreu por nós, já pagou o preço. É necessário se voltar para Ele e pedir para que Ele te encontre e te encha de paz. O capítulo 17 vai tratar sobre a vida que brota no bordão dessa liderança. Mas isso é em um próximo momento. E nessa hora, eu peço a você que curve novamente sua cabeça e vamos orar. E orar também pelos pedidos que aqui foram postos, tá certo? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Ó Deus, nos dá um coração submisso, um coração dependente, um coração aceitável, um coração que Te busca a todo tempo e que mostra de fato que não há vida sem o Senhor. Pai, obrigado por esta palavra. Abençoa este que ora comigo, abençoa este que cultua comigo e estes, Senhor, que colocaram seus motivos de orações. Motivos estes plausíveis, verdadeiros, motivos como emprego, finanças, doenças, cura necessária. Senhor, visita esses lares.
corações amargurados, alma, Senhor, amargurada. Arranca, Senhor, toda melancolia, depressão do teu povo que te busca, do povo que busca no Senhor o alívio. Ó Deus, não há doença que o Senhor não possa curar. No nome de Jesus, coloca a tua mão, Senhor. Livra o teu povo do mal. Os endividados, Senhor. Venha, Senhor, com a tua graça. Aplica, Senhor. Aplica, Senhor, a tua mão de prosperidade. E que eles, pela graça, possam ter o alívio do Senhor. A prosperidade tua, Senhor, os alcançando. Livra os endividados, Senhor. Faze-os respirar. E abençoa a sua casa, os seus filhos, sua esposa, seu esposo. Família é tua, é bênção tua, Senhor. Obrigado. No nome de Jesus. Amém. E amém. Louvemos ao Senhor. Nova vida para sempre. Uma família, alegria. Brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Da vida o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio. Sobre as trevas,
nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, Verbo em carne, Rei, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só